Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é o canal Adubo do Reino e o tema do vídeo de hoje é como desenvolver substrato profissional em casa. É sobre esse tema que a gente vai falar a partir de agora. No vídeo anterior, nós vimos que para se desenvolver um bom substrato é importante 7 quesitos básicos. Então, já que estamos por dentro desse assunto, nesse vídeo nós vamos aprender a elaborar o substrato SARI 1, um substrato que pode ser usado para cactos, suculentas e rosas do deserto. Vamos aplicar os conceitos básicos que aprendemos e elaborar o substrato SARI 1. Bom, um substrato que pode ser usado para esse tipo de planta, cactos, suculentas e rosas do deserto, é importante que tenha boa drenagem e uma excelente aeração. Portanto, 50% dos ingredientes devem favorecer a aeração. No nosso caso aqui, o substrato SARI 1 ele é dividido em 10 partes. À minha esquerda, eu tenho a parte mineral, a parte que vai dar pressão, a parte que vai dar sustentabilidade ao nosso substrato. Ele é dividido entre areia e cacos de telhas. 50% dos ingredientes para esse tipo de planta tem que favorecer a drenagem. E é justamente isso que eles vão fazer no nosso substrato. Eles vão favorecer a drenagem, trazendo também boa aeração. Então, 50% dos ingredientes de um substrato para cactos, suculentas e rosas do deserto tem que favorecer a drenagem. Então, à minha esquerda eu tenho cacos de telhas e tenho areia grossa. Não é areia peneirada, é areia comum, areia normal, grossa. E do meu lado direito eu tenho a parte orgânica. Esse substrato ele é dividido em 10 partes. 50% é materiais minerais e 40% é adubação. E eu tenho mais 10% de material especial. Daqui a pouco falaremos sobre esse material especial. Bom, à minha direita eu tenho a matéria orgânica que vai compor o nosso substrato. Então eu tenho restos de madeira. É importante que esse substrato ele tenha a matéria orgânica em flocos ou em pedaços. Não pode ser farelo, não pode ser fino, tem que ser pedaços. Então eu tenho 30% de materiais espedaçados, matéria orgânica em estado avançado de decomposição. Isso é muito importante. Se você vai desenvolver um substrato para cactos, suculentas e rosas do deserto, a matéria orgânica tem que ser bem, mas bem mesmo, decomposta. Aí eu tenho mais 10% dividido entre cálcio e humus. É importante que o seu substrato tenha cálcio, aqui representado pelo casca de ovos pisada. Eu tenho mais 5% de humus, formando então 10%. Cada copinho desse representa 10%. Como eu tenho metade e metade, então eu tenho metade de humus e metade de cálcio, casca de ovos. Então eu tenho 10%. Bom, toda essa mistura, esse substrato que a gente vai elaborar agora, ele vai resultar num substrato de excelente qualidade. A matéria orgânica especial que eu me referia é o carvão. O carvão, apesar dele ser de origem
vegetal, ele está separado aqui porque ele tanto vai servir como drenagem, vai ajudar, como também vai servir como um condicionador, um melhorador do nosso substrato. Ele vai trazer aeração e o que é melhor, ele também vai servir como base de nutrientes, pelo seguinte fato: ele tem pouca matéria orgânica, ou melhor, poucos nutrientes, mas é bom usar o carvão porque ele retém líquido e também retém nutrientes e vai liberando pouco a pouco. Ele é uma espécie de esponja. Vamos falar mais sobre o carvão futuramente. Bom, então eu tenho aqui todos os nutrientes para se fazer o SARI 1, o substrato para cactos, suculentas e rosas do deserto. Cada copinho desse representa 10%. Bom, agora vamos misturar todos os ingredientes. Bom, após juntarmos todos os ingredientes, os componentes do substrato em uma vasilha, agora vamos misturar bem. Mas aí, uma dica para você. Quando os materiais do substrato estão secos, jamais você vai ter um substrato homogêneo, jamais. Portanto, a dica que eu lhe dou é que você deixe levemente úmido, borrife um pouco d'água para que uma umidade, um certo grau de umidade, venha ter na mistura. E aí, feito isso, você vai conseguir ter uma mistura perfeita. Quando está seco, você não vai ter uma mistura perfeita. Os agregados mais leves tendem a subir e os mais pesados tendem a descer. Mas quando está úmido, você vai conseguir misturar todos os agregados perfeitamente. Bom, essa é a mistura que a gente tem. Esse é o adubo SARI, ou melhor. Bom, esse é o resultado. Esse é o substrato SARI 1. Um substrato com equilibrados níveis de adubação, com 50% de agregados que favorecem a aeração e também a drenagem, e é um substrato que pode ser usado para cactos, suculentas e rosas do deserto. Agora, para finalizar o vídeo, vamos fazer um teste de drenagem. Você acompanhou a base de um substrato muito eficiente, que pode ser usado para cactos, suculentas e rosas do deserto. Ele foi desenvolvido especialmente para mudas e plantas de até médio porte. A granulometria, como você pôde observar, é pequena. Todos os grãos são pequenos. Nos próximos vídeos nós vamos acompanhar e vamos aprender a melhorá-lo e vamos também adaptá-lo, enfim. Vamos aprender em casa como fazer substrato profissional. Esse substrato ele foi dividido em partes iguais. São 100%. Cada copinho representa 10%. Fica fácil assim entender. Mas não deixe de acompanhar os próximos vídeos.